prometida desonrada que encontrou paixão em segredos e desejos. Isabela jamais foi feita para os salões dourados do castelo. Filha do rei Aldemiro, ela carregava o peso da rejeição estampado em cada olhar frio da corte. Sua beleza era tratada como mácula, a pele marcada, o jeito diferente, como se o destino a tivesse encerrado em uma sombra perpétua. Os suspiros de desprezo a seguiam como fantasmas, e o rei, rígido e implacável, a condenara por desejos que a todos pareciam assustar. Não havia lugar para ela ali. Quando anunciaram o casamento com Elias, um escravo do reino, um frio cortante subiu sua espinha. Ele, de olhos bem fundos, parecia guardar o mundo em segredo, um mistério que deixava todos inquietos. Ele morava nas sombras do castelo, onde ninguém ousava aproximar-se. Para Isabela, essa união era uma sentença cruel, a última humilhação. Mas havia algo naquele Elias que acendia algo em seu peito, um fogo que nem a culpa conseguia apagar. Aconteceu tudo numa manhã nublada, dessas que o tempo fica pesado, como se até as nuvens questionassem a justiça do rei. As risadas altas e cruéis da corte ecoavam pelos salões, enquanto ela, com mãos tremendo, caminhava para o jardim interditado, um refúgio proibido onde suas lágrimas encontravam solidão. Ali, entre as flores esquecidas, o perfume adocicado misturava-se ao cheiro úmido da terra, e ela sentia o coração disparar, quando Boris, o antigo jardineiro, olhava de longe com um sorriso desconfiado. Mas na sombra ali perto, a silhueta de Elias surgia, firme e indomável. Não demorou para que os encontros secretos virassem farpas de desejo, proibidos e perigosos. Ele tocava sua pele com a delicadeza de um segredo revelado, e ela sentia o mundo desabar e se refazer a cada toque. Havia sussurros, silêncios cortantes, e então, quando mais precisava fugir da sombra do casamento prestes a acontecer, um mensageiro apareceu. Na mão trêmula, entregou-lhe uma carta selada com o emblema real, mas o peso nas costas fez-a estremecer. Abriu o papel com dedos gelados. Ali, letras tortas e perigosas como uma punhalada. Era uma revelação que ninguém podia imaginar. Segredo sobre sua verdadeira origem, sobre o rei Aldemiro e sobre um passado enterrado em silêncio. O ar se fechou. O mundo virou uma tempestade silenciosa dentro dela. Isabela ficou parada no jardim, perdida entre o medo e a esperança. O dia da cerimônia se aproximava rápido, e com ele, o gosto amargo da escravidão disfarçada de união. Seguir as ordens do pai? Ou correr atrás de um amor que talvez destruísse tudo? Hoje, naquele instante fatal, cada escolha parecia uma sentença. Suas mãos tremiam, o coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. Os olhos marejados encaixaram fundo no céu plúmbeo. A dúvida queimava sua alma. O que preço estava disposta a pagar pela paixão proibida? E a sombra que cruzara seu caminho trazia mais do que mistérios, talvez a destruição completa de sua vida como conhecia. A corte seguia viva, impiedosa, e Isabela, ela descansava numa encruzilhada, onde só o silêncio respondia, por enquanto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela ficou parada no jardim, perdida entre o medo e a esperança.
O ar estava pesado e cada segundo pesava como chumbo sobre seus ombros. A carta selada tremia em suas mãos, seu destino como a dança de uma folha ao vento. Quando apenas um movimento de desespero pareceu dar vida ao seu coração, o silêncio foi quebrado. Um grito cortou o ar, como um estalo de trovão. Era, e ela soube naquele instante, a voz de sua mãe, Leonor. A rainha estava em luto, mas não era por um amor perdido. Era por um segredo, e a revelação daquele grito teve o poder de congelar o tempo. Isabela, venha imediatamente! A urgência fez com que seu corpo se movesse, mas ao mesmo tempo, um calafrio percorreu sua espinha. Ela atravessou o caminho em direção ao salão real, a multidão sussurrando como um mar agitado ao seu redor. Olhares a acompanhavam, entre curiosidade e desprezo. O peso na sua alma aumentava a cada passo, e cada respiração se tornava um desafio. "O que aconteceu?", murmurou, mas ninguém respondeu. Quando chegou ao salão, viu a rainha de pé, pálida como a lua em noite sem estrelas. Em uma mesa, um esplêndido e enigmático colar de pérolas, uma herança da ancestralidade real. Jazia quebrado, as pérolas espalhadas pelo chão como corações despedaçados. "A senhora", Isabela começou, mas o olhar da mãe a silenciou. "Cale-se", Leonor gritou, poderosa e irresistível. A dor na voz dela atravessou o ambiente, machucando até quem estava presente. "O que você fez?" E ao pronunciar aquelas palavras, tudo se transformou. O murmúrio da corte se tomou de forma monolítica, como um eco de uma profecia antiga prestes a se cumprir. Da porta, Elias apareceu, seus olhos queimando como brasas. Mas havia algo mais ali, uma sombra, um inimigo oculto sob o manto da felicidade. "Não é como você pensa", ele disse, seu tom comprometido. A verdade é muito maior." A rainha, enfurecida, encarou Elias. "Você não tem o direito de aparecer aqui", ela gritou, mostrando ao mundo o desprezo que guardava. Então, em um movimento brusco e inesperado, Elias mergulhou a mão em suas roupas e retirou um pedaço de papel, uma carta, que Isabela reconheceu. "O que é isso?", sua mãe pergunta. Mas a pergunta se transformou em um rosnado. As palavras em papel eram venenosas, segredos e traições que filtravam através da corrente de pensamento de Isabela. Elias se aproximou e o coração dela disparou. Ele estava prestes a revelar algo que todos temiam, incluindo ela. "A rainha não é quem você pensa, e este colar é a chave. Do que você está falando?" Os sussurros aumentavam. Os rostos se transformavam mares de incerteza. Isabela sentiu o chão sob seus pés tremer, e a verdade se desdobrava como um véu. A corte não é o que parece. E você, Isabela, não é apenas a filha do rei Aldemiro. Você é. Cale-se. Cale-se agora, Leonor gritou, mas o mundo desmoronou. As paredes do castelo pareciam testemunhar a heresia sendo revelada. Ali, diante de todos, a humilhação, a dor, o escândalo. Isabela agarrou a carta com tanta força que as unhas quebraram. "O que você está escondendo, Elias?", ela perguntou, os olhos chamejando. As palavras de Elias foram como um relâmpago no céu. "A rainha é sua irmã." E o silêncio que se seguiu era tão pesado quanto uma tempestade prestes a estourar. O choque ressoou e a sala congelou em um instante de realidade distorcida. O que era verdade e o que era mentira? A vida de Isabela se transformou em um labirinto de traições. A corte olhava, um bando de abutres, e Isabela? Ela se sentia em queda livre, cada respiração lhe trazendo mais peso, cada batida do coração como um tambor de guerra. A dúvida a envolve. Qual era seu lugar agora? A única certeza era que nada seria como antes. Ela respirou fundo. O jogo havia mudado, e naquela nova realidade não havia como voltar atrás. Isabela agarrou a carta com força, o papel rasgando sob o peso de suas mãos trêmulas. A revelação de Elias ainda ecoava em sua mente, sua respiração entrecortada. "A rainha é sua irmã."
as palavras várias vezes martelando como um tambor distante. Ela piscou, tentando processar, mas o salão estava um caos. Leonor respirou fundo, os lábios desbotarem de raiva. Você está mentindo. Isso é uma desonra, Elias. Uma traição. A voz dela era um rugido, cortando a confusão com garras afiadas. Isabela se sentiu pequena, um inseto sob uma bota. O olhar da mãe se transformou, o desprezo se misturando com algo que Isabela não conseguiu decifrar. Os murmúrios da corte se intensificaram. Isso não pode ser verdade. Ela está perdida. A rainha nunca contaria isso. Os rostos a circundavam como sombras. Cada olhar julgando, condenando, e cada respiração dela tornava-se mais pesada como chumbo. Diante da indignação sua mãe, Isabela sentiu que o chão poderia abrir e engoli-la, mas Elias não recuou. Um passo em frente, os olhos ardendo de coragem. Se você não quer acreditar, que seja, mas todos merecem saber a verdade. Isabela olhou entre os dois. A tensão era palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Então, do fundo do salão, uma figura entrou. As roupas escuras e o capuz cobriam o rosto, mas a presença era inegável. Era o rei Aldemiro. Seu olhar penetrante varreu a sala, e todos calaram-se instantaneamente, incluindo Isabela. O que está acontecendo aqui? A voz dele era um trovão, exigente. Isabela se encolheu. O pai, a figura do poder absoluto, agora estava ali, e tudo que seu corpo queria era correr para longe, destacar-se daquele pesadelo. Rei! Leonor se apressou, e pânico nos olhos. É Elias. Ele afirma que Isabela que somos irmãs. Cada palavra soava como um golpe, e o salão parecia prender a respiração. O rosto de Aldemiro endureceu, e uma sombra de dor cruzou seu semblante. Cale-se, mulher, ele ordenou. Elias ergueu a cabeça, desafiador. Se não somos familiares, então por que escondem este colar? O legado pertence a Isabela e não a você. Vocês construíram suas mentiras sobre a sua vida. Um estalo, como um trovão em um céu claro. Aldemiro avançou, o olhar mortal, e sem pensar duas vezes, deu um tapa na face de Elias. O impacto ecoou, e o jovem caiu para trás, agarrando o rosto. Isabela sequer teve tempo de gritar. Os burburinhos aumentaram, as reações foram explosivas. Ela não pode ser filha do rei. Não pode ser irmã da rainha. Isabela ficou paralisada. Tudo o que pensava saber foi desmoronado nesse momento. Olhou para o corpo de Elias no chão. Cada batida do coração a fazia sentir como se estivesse afundando na areia movediça. Ela não sabia se deveria se importar mais com a sua identidade ou com o homem que estava a poucos passos, mas cuja dor ela sentia como um golpe no próprio peito. A corte, em um frenesi, transformava-se em uma arena. Alguns aplaudiam, outros conversavam em sussurros rápidos, mas todos se divertiam com o escândalo crescente. Ela já tinha que ser casada, um homem murmurou, enquanto outro replicou, apenas um capricho da rainha. Isabela, ofendida por um constrangimento perturbador, olhou para sua mãe, que agora estava pálida como um fantasma. O que ele disse é verdade, não é? A pergunta escapou. Um sussurro entre todos os gritos. Leonor apenas virou o rosto, como uma criança apanhando a mão da mãe. Isabela sentiu uma onda de dor intensa. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? O colar estava ali, fragmentado no chão. E com isso, seu destino. As palavras de Elias voltaram em sua mente, como um eco distante, até que uma ideia a atingiu. Havia algo mais, algo que unia esses segredos todos. E quando seus olhos encontraram os de Aldemiro, ela viu nele um aviso. O jogo está apenas começando, ele parecia dizer. Sem mais pensar, ela tomou uma decisão.
não se tornaria refém das mentiras. Onde quer que isso a levasse, ela buscaria a verdade. O que Isabela não sabia era que essa escolha a arrastaria para um abismo ainda mais profundo, onde todos os segredos da sua família seriam expostos. E o clamor da corte seria o menor dos seus problemas. Isabela agarrou a carta com força, seu coração martelando como se quisesse escapar. A revelação de Elias a envolveu em um turbilhão de sentimentos: raiva, confusão e uma pequena chama de esperança. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o salão pareceu tremer. De repente, um grito cortou o ar denso da tensão. "O rei está morto!" A voz ecoou carregada de desespero, e Isabela ficou paralisada, os olhos se arregalando. Era uma serva, sua expressão uma mistura de pavor e incredulidade. Todo o murmúrio da corte se transformou em um grito coletivo. Pessoas se aglomeravam, as fichas caindo em seus lugares. O rei Aldemiro, aquele que segurava o destino de todos, havia caído esmagado pela ambição que o cercava. O quê? Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O desespero fez seu coração gelar. Elias, ainda no chão, colocou a mão no rosto, incredulidade estampada. Isto não pode ser verdade. Ele se levantou, olhos fixos em Leonor, que parecia uma estátua. Isabela olhou para sua mãe, a rainha, e viu uma sombra de emoção. Mas em meio à confusão, ela percebeu também uma fraqueza. Ali estava a mulher que sempre parecera tão forte, agora agindo como uma sombra de si mesma. As pessoas começaram a empurrar-se, buscando respostas, e em meio ao caos, Isabela seguiu cercada. Sussurros a atingiam como flechas. Ele nunca deveria ter revelado. Agora estamos sem rei. Isto, quem vai governar? Cada palavra era um golpe, e a desconfiança pairava no ar como um veneno. Isabela balançou a cabeça tentando focar. Elias estava ao seu lado, a expressão desesperada, como se estivesse tentando organizar a situação em sua mente. Nós devemos sair daqui. Precisamos encontrar uma forma de... Elias, olhe. A voz dela tremia. Ele virou e, quando seus olhos encontraram o corpo do rei caído, a realidade se estilhaçou. Aldemiro estava estirado, os olhos vazios e sem vida. Mas como? Ele estava bem. E então, com um movimento brusco, Leonor se lançou para longe de Isabela e Elias, atravessando o salão até o corpo de seu marido. Não, Aldemiro! A dor na voz dela rasgou o ar e as lágrimas escorriam como rivais. A rainha estava perdida e naquele momento a corte se transformou em um campo de batalha emocional. Mas alguma coisa não estava certa. Isabela sentiu uma onda de desconfiança e Elias também. As palavras mudaram o foco. Uma sombra se aproximou, uma figura escura entre os membros da corte. A pressão que antes parecia externa agora apertava seu peito. Quem fez isso? Leonor cuspia, a voz tremendo de raiva. Quem se atreveu a... Do nada, uma risada alta cortou o ar, espelhando a desolação. Era Duque Fernando, um aliado desonesto da corte. A verdade é que o rei estava mais fraco do que todos pensavam. Isso foi apenas o resultado de seus próprios pecados. Ele zombou, enquanto Isabela sentia a indignação em seu corpo. Ninguém ousa falar assim, ela gritou. Mas o duque apenas sorriu, seus olhos reluzindo com um brilho demoníaco. Oh, mas querida Isabela, quem vai te ouvir agora? Você é apenas a desonada. Aquelas palavras impactaram como um golpe. A dor de ser desonrada sufocava, e cada olhar na corte se tornava mais esplêndido, mais condenador. A raiva subia em sua garganta, mas em vez disso, Isabela olhou de relance para Leonor. A rainha estava perdendo o controle, e Isabela percebeu que cada um ali tinha um interesse a proteger. Nesse momento, uma ideia surgiu. A rainha não é apenas sua mãe. Ela é uma usurpadora. A declaração de Elias voou pelo salão e todos congelaram. Todos os olhares voltados para Leonor.
agora despojada de qualquer força, as sombras de seus segredos começando a se revelar. Isabela sentiu o gosto amargo da traição no ar. O que ela não sabia era que essa simples frase poderia desatar uma corrente de eventos que mudaria sua vida para sempre. O caos estava se formando e ela estava no centro de tudo. E no silêncio que se seguiu, o coração de Isabela disparou. O futuro estava prestes a revelar suas garras, e cada segredo poderia se tornar sua salvação ou sua destruição. O jogo apenas começava. Isabela agarrou a carta com força, o papel quase rasgando sob suas mãos trêmulas. O silêncio do salão agora pesava mais que qualquer grito, e ela sentia a pressão em seu peito aumentando. Os olhares da corte queimavam, fazendo seu coração acelerar. E então, como se o universo estivesse jogando seu destino aos pés dela, Leonor, sua mãe, começou a rir. Um riso breve, mas carregado de desespero. Você acha que pode expor a verdade, Elias, nesta corte? Sua voz ecoou como um trovão, enquanto a rainha se endireitava, transformando o desespero em uma fúria descontrolada. Os convidados, antes vozes curiosas, agora estavam paralisados, surpresos com a mudança repentina de emoções. A tensão no ar se tornava palpável. Mas então, algo aconteceu. A porta do salão se abriu com um estrondo. Um cavaleiro de armadura brilhante entrou, com uma expressão que desafiava toda a sequência de eventos. Senhoras e senhores, sua voz firme cortou o ar. Os olhares mudaram. Eu trago notícias urgentes. Isabela sentiu o coração disparar. A presença do cavaleiro parecia ser o último fio de esperança em meio ao caos. Mas o que ele diria? Ela mal podia respirar. O rei Aldemiro foi assassinado. As palavras dele pendiam no ar, gélidas, como um punhal em um peito aberto. Um murmúrio se espalhou pela corte. Sussurros do tipo, não pode ser, e como assim? Surgiram, abraçando a sala em um manto de dúvida e pânico. Isabela congelou. O mundo girava, a realidade se distorcia e suas mãos agora tremiam com mais força. Leonor estava em choque, dando um passo para trás, a palidez em seu rosto se transformando em um mar de emoção selvagem. Não! Não pode ser verdade! A rainha estava desmoronando, um ícone de poder se despedaçando a cada palavra do cavaleiro. Eu sou o porta-voz da Guarda Real. O rei caiu em uma emboscada na saída do castelo. Ele foi traído por um de seus conselheiros. O homem estava em lágrimas agora, enquanto os murmúrios só aumentavam. A cada sílaba dele, o pânico tomava conta. Isabela queria gritar, mas a voz lhe faltou. Ela sabia que tudo tinha mudado. O que Elias havia revelado se tornava menos importante que a devastação que acabara de chegar. Isabela! A voz de Elias a puxou de volta à realidade, e ela viu o desespero em seu olhar. Precisamos sair daqui, agora. Mas os próprios traços de Leonor, escondendo algo mais sombrio, não saíam de sua mente. O que ela realmente sabia sobre o pai? O que mais estava oculto? Você viu o que ele estava segurando? O colar? O murmúrio de Elias penetrou sua consciência, reforçando sua necessidade de distância. Isabela, a corte está em alvoroço. Precisamos de um plano. E naquela fração de segundos, tudo voltou a ficar borroso. Ela olhou ao redor. O pânico preenchia cada canto, mas havia curiosidade também. Os olhares mudavam. Alguns sussurravam entre si. Outros apontavam para ela e para Elias. A rainha estava quase paralisada de dor, mas longe do vazio de uma mulher que havia perdido seu rei. Um grito ecoou, e alguém na multidão começou a gritar. Traição! Todos sabíamos que havia algo. Isso foi planejado. E em um instante, todos viraram seus olhares para Isabela. As palavras a pegaram de jeito.
Ali estava o que ela realmente temia. O segredo de sua origem agora parecia um jogo perigoso onde todos eram peças em um tabuleiro de xadrez. Ela olhou para Elias e nos olhos dele percebeu a verdade. Você tem que mesmo contar a verdade. Mas isso logo soava como um pesadelo. Se houvesse uma traição, seu próprio pai estava envolvido e de repente ela não sabia mais em quem confiar. A dor do momento era intensa, mas os segredos e as revelações pareciam uma antecâmara do caos. Isabela respirou fundo, um fogaréu de sentimentos misturados. O que sua vida se tornaria agora? O silêncio foi quebrado por uma risada envolta em desespero. Era Leonor, que finalmente se recompôs. Vocês todos aqui hoje vão se arrepender de deixar que um plebeu ditasse o futuro do reino. As palavras ressoaram como um grito para a batalha. Leonor estava em seu ponto mais vulnerável, mas imediatamente começava a reerguer o que restava de sua dignidade diante de uma corte que se despedaçava. E naquele instante, enquanto a tempestade se formava, Isabela tomou uma decisão. Ela não seria mais uma peça deste jogo. Era hora de se levantar além de tudo o que conhecia. Mas o que isso significava para seu futuro? Como ela lutaria contra os gigantes que cresciam na sombra de sua vida? A única certeza era que nenhuma lealdade duraria, e a verdade logo se tornaria seu fardo, ou sua salvação. O jogo, com certeza, apenas começava. Isabela agarrou a carta com força, o papel quase rasgando em suas mãos trêmulas. O silêncio do salão estava pesado, como um presságio, enquanto Leonor começava a rir, um riso tenso e descontrolado. Vocês acham que podem fazer isso? Em um instante em que tudo desmorona? Os murmúrios da corte pareciam um eco distante, embutindo naqueles sussurros a dúvida, a dor, o medo. Isabela sentiu a pressão nos ombros, uma tempestade à espreita, e a figura de Elias ao seu lado parecia fragilizada pela revelação devastadora. Ele se aproximou, os olhos escaneando o salão, mas a sensação de que tudo estava desmoronando era palpável. Precisamos sair, agora! Elias disse com urgência, a voz tremendo. Isabela se preparou para segui-lo, mas então foi como se o tempo parasse. Do alto da escada do salão, um clamor alto irrompeu, interrompendo a confusão. O rei está morto! O grito de uma serva ecoou, cortando a sala em um silêncio assombroso. Isabela congelou. O ar escapou de seus pulmões e um frio cortante a envolveu. Ela se virou lentamente, olhando para a serva, que estava pálida como um fantasma, os olhos arregalados e cheios de pavor. A notícia pesava. A sala começava a se transformar em um redemoinho de gritos e murmúrios. Não, isso não pode ser verdade. Ela ouviu Leonor gaguejar, a tristeza em sua voz se misturando ao desespero. O caos se espalhou como fogo por palha seca. Como isso aconteceu? Sussurrou alguém, enquanto outros se juntavam, criando um mar de especulações. Foi um acidente ou alguém o traiu? Os olhares se cruzavam e Isabela percebeu que estavam mirando nela e em Elias, como se fossem os culpados. Elias segurou a mão de Isabela. Seu toque era quente, mas dentro dela um turbilhão a consumia. Isabela, precisamos ir agora. Não é seguro aqui. Mas a confusão a detinha. Tudo o que conhecia, tudo o que a rodeava parecia se tornar um cenário de pesadelo. Cada passo parecia mais pesado que o último. No meio do tumulto, Isabela se lembrou da carta que segurava. As palavras dela queimavam em sua mente. Poderia ser verdade? Mas antes que eu pudesse processar, Leonor deu um grito agudo, quase animalesco. Foi ele! Foi Elias! Ele armou para o rei! A acusação cortou o ar como uma adaga. Os olhares logo se voltaram para Elias. Como você pode afirmar isso? Isabela sussurrou, o horror crescendo dentro dela. Ele estava paralisado e uma sombra se abateu sobre seu rosto.
Não sou um traidor. Eles estão mentindo. Mas a corte estava em frenesi, como uma horda enlouquecida, e a ideia de traição começou a se espalhar. Isabela sentiu sua pele arrepiar, o silêncio no ar tornara-se mortal. O duque Fernando, com um sorriso sardônico, ergueu-se. É possível que o plebeu tenha coragem suficiente para usurpar um trono? Ele sempre esteve à sombra do rei, não é mesmo? Ele riu, e riso se juntou ao tumulto. As vozes se elevaram, e o fardo da corte se tornava insuportável. Não, é mentira! Isabela gritou, seu coração batendo descompassado. Ela se sentia pequena diante de todos. O peso da acusação era um veneno. Sua própria mãe a encarava. Leonor, não deixe isso acontecer! A rainha, em meio ao luto e à raiva, suspirou. Você não entende, Isabela. Ele não é quem você pensa. Tudo isso é uma trama, uma conspiratória. Trama? A palavra saiu de sua boca como um sussurro, e em um piscar de olhos, o salão parecia girar. Qual trama, mãe? O que você está escondendo? Mas Leonor a ignorou, passeando com os olhos aflitos pelo ambiente. O caos crescia. Eu não permitirei que minha filha seja manchada com esta desonra. A ordem do salão começava a desmoronar. A multidão clamava. As acusações uniam, as mãos gesticulavam, e Isabela se viu perdida. A figura de Elias se tornava um eco distante, enquanto Leonor, com um olhar predador, começou a se mover em sua direção. Isabela sentiu o chão sob seus pés tremer. Desculpe-me, você não sabe a verdade, minha filha. Ele não é apenas um escravo. Mas a frase foi interrompida por uma explosão. Uma porta ao fundo se abriu ferozmente, abrindo um novo cenário. Uma figura encapuzada entrou, e ao tirar o capuz, Isabela quase caiu ao chão. Era um homem de olhos ardentes e um sorriso inquietante. A rainha, a verdadeira rainha, está entre nós. O ar parou. O que quer que aquele homem significasse, era a chave que mudaria tudo. E quando os olhares se voltaram, Isabela ficou paralisada. A verdadeira face da traição poderia ser mais próxima do que nunca. Ela segurou a mão de Elias, sem saber se isso a salvaria ou a condenaria. Isabela agarrou a mão de Elias, suas almas entrelaçadas em meio ao caos que se desdobrava diante delas. O homem encapuzado tinha acabado de lançar a bomba que transformaria tudo. Mas o que significava para eles? O murmúrio da corte ressoava como um eco distante, e a tensão no ar era palpável. Ela sentia o coração disparado, os olhos fixos na reação dos presentes. Leonor, agora com um semblante pálido, olhou para o homem com olhos que falavam de um medo profundo. Você? O que sabe? A voz dela saía como um sussurro, a raiva se transformando em uma vulnerabilidade aterradora. Eu sei mais do que você imagina, respondeu o homem, a voz gélida, como gelo derretido. O colar que você quebrou é apenas uma fração da verdade. A rainha não é a única com segredos, e a vida de Isabela. Ah, como estará em perigo agora? O salão se silenciou, o ar pesado como chumbo. Um grupo de nobres começava a se agitar, trocando olhares nervosos. O que ele quer dizer? Um deles sussurrou. Segredos? Quais segredos? Isabela estava em choque. Segredos de quem? O que você está insinuando? A pergunta saiu como um grito sufocado, mas a resposta ficou impassível. Apenas um sorriso maligno iluminando o rosto do homem. Você achou que sua vida estava cheia de desonra? Espere até saber quem realmente é. Ele provocou, e o salão inteiro respirou em uníssono, como se estivesse à beira de um furacão. Basta! Leonor bradou, a voz poderosa ainda soando, mas a dúvida começava a se infiltrar. Isabela sentia o toque da incerteza à medida que a mão da mãe tremia, e uma lágrima escorregou por seu rosto. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela olhou para Isabela. Seu olhar estava cheio de desespero e súplica, mas o homem não pareceu se importar. Você se arriscou demais, rainha. A verdade tem um jeito de sair, e Isabela não é seu brinquedo.
pague por suas mentiras. Isabela sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. As palavras dele sugeriam um abismo profundo. Mentiras, o que você sabe sobre mim? A dor se acumulava na garganta. Cada pergunta um golpe. A plateia estava fascinada, os olhares fixos. Os sussurros começavam a surgir. Quem é a rainha? O que fez? Antes que qualquer coisa pudesse ser dita, uma figura estonteante emergiu da multidão. Era o rei Aldemiro, ou melhor, sua sombra. Com um sorriso sombrio e ríspido, ele atravessou o salão. Os segredos, os segredos, agora todos escutem, pois a verdade se revelará. Ali, no espaço entre Isabela e Elias, o rei fez menção de abrir a boca. O tempo parou. Ele olhou para Leonor e a expressão deles era uma tempestade. Seu marido, ele não é o que você pensa, e Isabela não é a filha que você crê que seja. O salão explodiu em murmúrios, como uma ponte quebrada, levando todos ao abismo. Isabela olhou para Elias, o medo refletido em seus olhos como um espelho quebrado. O que está acontecendo? Ela segurou a mão dele com força. O toque quente em contraste com o frio que envolvia seu coração. O que você quer dizer? Gritou Leonor. Cada palavra carregada de pânico. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, misturadas ao que parecia ser um orgulho despedaçado. Isabela nunca a tinha visto assim. Você e seu irmão, vocês têm mais em comum do que imagina. O rei continuou, a confiança nas palavras dele, desafiando a sanidade de todos na sala. Vocês são ambos filhos de... Ele hesitou, a tensão estourando como uma bolha prestes a estourar. Mas antes que pudesse terminar a frase, um ranger sombrio ecoou pelo salão. As velas ao redor começam a apagar, e uma ventania gelada fez com que todos se encolhessem. O ruído se intensificou, e o homem encapuzado olhou para o chão, seu sorriso se transformando em uma expressão de pavor. O castelo está em perigo, gritou alguém da multidão, e a histeria começava a se espalhar. Vamos sair, precisamos sair agora. Foi então que um grito cortou o ar, abrindo uma nova ferida entre todos. Cuidado! O chão começou a tremer, sacudindo como se o reino inteiro estivesse sobre uma rocha solta à beira de um penhasco. E logo, uma fissura se abriu sob os pés da corte, engolindo parte do chão, e pessoas começaram a se aglomerar, gritos de desespero ecoando. Isabela sentiu o terror a consumir. O rei, agora sem controle, disparou para a frente, seus gritos se perdendo na confusão. E ali, enquanto o restante da corte se afundava na desordem, Isabela e Elias se encararam, cientes de que as verdades reveladas ao amanhecer poderiam muito bem ser a última coisa que eles experimentariam juntos. O que sua mãe escondia e o que o homem encapuzado sabia que poderia destruir reinos inteiros. Enquanto o chão se desmoronava sob seus pés, os rostos ao seu redor se tornaram borrões, e a única certeza que restava era que dentro da escuridão vibrante da verdade, nada jamais seria o mesmo novamente. Isabela agarrou a mão de Elias, seus dedos se entrelaçando como se fosse a única âncora em meio ao. Ele se virou para a corte, como se quisesse revelar o segredo mais profundo. Isabela não é apenas a filha do rei Aldemiro. Ela é a herdeira de um legado muito mais sombrio. A cada palavra, Isabela sentia o chão sob seus pés desmoronar. Ela andava na borda de um abismo e cada olhar da corte a empurrava mais para o lado. Leonor, paralisada, gaguejava. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, a esperança se esvaindo de sua voz. Os segredos da família real não são apenas sua culpa. Eles estão tatuados na história do reino. A verdadeira linhagem de Isabela a conecta a algo que você tem tentado esconder, e não apenas de todos aqui. Ele gesticulou, como se quisesse envolver todos os presentes naquela teia de mentiras. Isso não é verdade, é uma farsa, gritou Leonor, mas a dúvida começava a brotar. O pânico em seu olhar deixava claro que ela não estava tão segura. Isabela sentiu a mente girar, as palavras dele ecoando como tambor. Elias,
O que ele quer dizer? Desespero apertava sua garganta e as mãos de Elias tremiam junto com as dela. Eu não sei, Isabela. A hesitação sobressaltou a voz dele, mas antes que pudesse continuar, a porta do salão se abriu com um estrondo ensurdecedor. A figura do rei Aldemiro surgiu ali, e todas as cabeças se viraram para ele. Corações dispararam. Mas havia algo errado. Seu olhar, antes firme, agora traía uma fraqueza. Ele se lançou na direção de Isabela, os olhos ardendo, mas não de amor. Você não pode confiar no que ele diz. Ele está aqui para... Mas antes que pudesse terminar, o homem encapuzado ergueu um braço segurando um objeto. Era um punhal, brilhando sob a luz das velas. Porque ele sabe o que você realmente é. Você nunca foi um rei. A coroa que você usou foi construída sobre mentiras e mortes. Um murmúrio percorreu a corte. O que é isso? Como assim? Os olhares de condenação e dúvida agora se voltavam para Aldemiro. O rei hesitou um momento, e esse instante mortal foi tudo que o homem precisava. A verdade é que Aldemiro não é seu pai. Você é fruto de um escândalo há muito enterrado. Uma traição que o reino nunca soube. O ar parecia tão denso que Isabela mal conseguia respirar. A confirmação daquele homem pareceu abrir uma ferida que nunca iria cicatrizar. Não pode ser, murmurou, e um frio a envolveu. É tudo verdade, Isabela. Você é filha de outro homem, um homem que não sou eu. Aldemiro avançou, mas seus olhos estavam cheios de um medo que ela nunca imaginou ver. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isabela. O mundo à sua volta desmoronava. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A corte se dividia entre pânico e curiosidade, e a revelação de Aldemiro parecia um bombardeio. Elias se aproximou, os olhos fixos nos dela, mas Isabela percebeu algo em sua expressão que a deixou ainda mais confusa. Elias, você sabia? Não, eu juro, eu só soube agora. Mas as palavras dele, dolorosas e urgentes, pareciam vazias. Alguma coisa se quebrava entre eles. O homem encapuzado sorriu, satisfeito com a confusão que criara. E agora, Isabela? O que você fará? Onde fica seu lugar agora que a verdade está exposta? E naquele momento, tudo que Isabela tinha acreditado estava desmoronando, como um castelo de cartas. O brilho das velas se tornava mais intenso, iluminando as sombras das revelações. Entre o amor e a traição, ela ficou paralisada. Um novo caminho se desenrolava, e a dúvida se transformava em um pesadelo. O chão sob seus pés se abria em fissuras, e ao olhar para o futuro, a única certeza era que tudo o que conhecia havia mudado. E o que viria a seguir? A verdade estava dominando, e o que restava de sua vida estava prestes a ser desnudado na frente de todos. Isabela agarrou a mão de Elias, as palmas suadas se entrelaçando em meio à tempestade de emoções. O salão estava pesado. As revelações cortavam o ar como facas. Olhos curiosos e julgadores estavam fixos nela. Ondas de murmúrio se espalhando como um veneno. A verdade está exposta, pensou, mas a incerteza a consumia. Leonor respirou fundo, o rosto pálido como a lua. O que você está dizendo não faz sentido. A raiva e o desespero vibravam em sua voz, e Isabela queria gritar para a mãe, mas de uma sensação gelada lhe apertava o peito. A perspectiva de Aldemiro ali, claro e vulnerável, tornava tudo ainda mais confuso. Não seja tola, Leonor. O que você teme tanto que vem à tona? Você a gente escondendo algo muito mais profundo. As palavras dele, afiadas, se infiltravam nas mentes e corações da corte, e o temor a envolvia. Mas a tensão crescera tanto que, de repente, tudo ficou em silêncio. A porta do salão se abriu com estrondo,
e um vulto imponente avançou. Era um mensageiro, seu semblante coberto de suor e choque. Senhoras e senhores, sua voz ecoou, e a multidão se calou, seguidores e nobres prestando atenção. O castelo foi atacado, uma rebelião liderada por pessoas do reino vizinho. O tempo parecia travar, os olhares se cruzavam, corações disparavam e o horror estampado nas faces começava a se espalhar. Um ataque? Como é possível? Os sussurros reverberavam e a confusão aumentava. Isabela sentiu o mundo girar. Uma rebelião? Tudo o que conhecia poderia desmoronar. Elias, sussurrou, e ele assentiu, temeroso, mas firme. Precisamos agir. Ele olhou profundamente nos olhos dela. O calor de sua mão reconfortava, mas a situação gerava mais calor em seu coração aflito. E então, a máscara de calma de Aldemiro começou a rachar. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, e a dor nas suas palavras se transformou em desespero. O reino está em paz, mas todos podiam sentir. Era uma mentira, uma ilusão prestes a desmoronar. Precisamos nos preparar. O que fazemos? Isabela olhou em volta, tentando encontrar respostas nas faces conhecidas. Leonor estava em choque, e o olhar de desprezo de Fernando a atravessava como uma espada. Se não formos rápidos, todos pagaremos o preço. E no meio desse tumulto, o homem encapuzado, que afirmava saber tanto, avançou. A verdade não é apenas a sua linhagem, Isabela. Esta rebelião é orquestrada para derrubar toda a sua família. E você é a peça central. Os olhos de Isabela se arregalaram. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro, e Elias assegurou mais firme. O calor dele era tudo que a protegia. Um segredo muito mais profundo liga você a esse ataque. A escuridão se aproxima, e apenas você poderá impedir que tudo que ama desapareça. Mas primeiro, precisa saber quem é realmente. Ele se virou para a corte, os olhos brilhando como uma tocha. E quando isso acontecer, uma explosão cortou o ar, seguida de gritos. O impacto ressoou ao fundo. A fusão de seres humanos e gritos cozinhava um mar de confusão e medo. Preparem-se! A voz de Aldemiro gritava, mas em seu olhar, Isabela viu algo mais. Ele estava tenso, quase derrotado. Os sussurros aumentavam. Isabela abraçou ele. A verdade pode ser a nossa única salvação, disse ela. Mas em seu coração, um calafrio a percorria. O toque das mãos de Elias era tudo que a mantinha ancorada. Mas a cada batida do seu coração, a incerteza aumentava. Então, um rugido baixo começou a se intensificar. Os muros do castelo tremiam e a porta principal foi arrombada. Silhuetas escuras invadiram o salão, armadas de jeito a provocar terror. Todos estão em perigo! Um grito rasgou a sala, subindo pelas paredes e ecoando como um tiro. O que era isso? Através do pânico e da confusão, Isabela sentia seu coração disparar. O que será de nós? E antes que pudesse sequer processar, um tiro cortou o ar e tudo se despedaçou em uma sinfonia de caos. O que era real? O que era uma ilusão? E no espaço entre uma respiração e outra, uma única certeza. O mundo deles estava prestes a mudar para sempre. Isabela encarava a cena diante de si. O salão em completo alvoroço. Os gritos ecoavam, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o tambor das batidas do seu próprio coração. O que está acontecendo? A pergunta saía entrecortada, como um sussurro perdido no clamor da rebelião, que agora se desenrolava diante de seus olhos. Elias segurava sua mão com força, seu toque quente contrastando com o frio que a envolvia. Precisamos agir, Isabela. Eles vêm para nos pegar. Ele tinha razão. O caos estava tomando conta, e a única certeza era que eles precisavam escapar.
O homem encatusado, suas palavras enigmáticas ainda ecoando na mente de Isabela, deixavam um rastro de incertezas. Não posso deixar que eles te machuquem, Isabela respondeu, a determinação crescendo dentro dela. O medo era palpável, mas o desejo de lutar era ainda maior. Se for preciso, enfrentarei tudo isso para proteger você. Mas a coragem custou caro. De repente, o salão foi invadido por uma onda de soldados armados e a tensão que havia preenchido o espaço parecia explodir em uma tempestade. Os olhares se cruzaram e a raiva ficou evidente nos rostos da corte. Leonor, em seu desespero, tentava controlar a situação. Não, isso não vai acabar assim. Sua voz era uma mistura de comando e terror. A situação se agravou. Um dos soldados, com a espada desembainhada, apontou para Isabela. Ela, a rainha ilegítima, gritou, e nesse momento tudo parecia girar em câmera lenta. O tempo parou. O mundo dela se desfez em fragmentos. A traição, a verdade, o amor, tudo girando como um redemoinho. Não, não sou uma traidora. Ela lutava para soar firme, mas a dúvida começava a se infiltrar em seu coração. Apenas quero a verdade. As vozes da corte ecoaram, e entre elas o eco do que poderia ser perda. Elias segurou seu rosto, com os olhos cheios de amor e orgulho. Eu sempre estarei ao seu lado, Isabela. Juntos podemos enfrentar isso. Então uma explosão. O barulho ensurdecedor fez o chão tremer, e imediatamente as luzes começaram a piscar. O castelo estava sob ataque. O homem encapuzado riu. Um riso sombrio que ressonou pela sala. É hora de descobrir quem você realmente é, Isabela. O seu destino está prestes a se revelar. Em meio ao estrondo, Isabela sentiu seu corpo tremer. A verdade que poderia destruí-la agora também servia de combustível. Os olhos de Leonor, antes tão poderosos, estavam cheios de medo. Não era apenas o reino em perigo, mas também a própria vida da rainha. Calem-se, todos vocês! Aldemiro, agora ferido e vulnerável, levanta sua voz. Seja o que for que você planejou, isso não vai acabar bem para você. Mas a traição pairava entre eles, pesada como uma tempestade. No calor do momento, Isabela tomou uma decisão. Preciso saber a verdade. Não posso viver nas sombras. As palavras saíram intensas, enquanto a confusão começava a se dissipar. Ela sentiu os olhos de todos sob si, mas não se importava mais. Era hora de acabar com os segredos. O colar me conecta à verdade, não é? Quero saber a origem disso. Maquinistas de confusões. As palavras ecoaram entre os sussurros e as interjeições. E o que viria a seguir foi mais do que apenas um eco. Coragem tremida e olhos entreabertos, Isabela enfrentou seus medos e atendeu às verdades, agora doloridas. O silêncio se instalou abruptamente quando o homem encapuzado deixou o lugar. Seu riso se perdendo na noite. Cada respiração do salão parecia um presságio. Isabela lançou um olhar para Elias, um pedido silencioso que dizia que, acontecesse o que acontecesse, eles seriam inquebráveis juntos. Enquanto se preparavam para o que estava por vir, uma voz dissonante cortou o ar. Vocês acham que isso acabou? A verdadeira batalha apenas começou. E no instante seguinte, a sala explodiu. Assim que tudo mudou, a busca por verdade foi o que permaneceria. E então tudo parou. Um momento de clareza entre o caos. Estamos juntos, Isabela. Nunca vou deixar sua mão. E enquanto os presentes seguravam a respiração, imobilizados entre a tormenta, a jovem relembrou que a coragem é muitas vezes nascida da dor. O futuro se revelaria diferente, mas ela estava pronta para qualquer que fosse o desafio. Mas você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E saiba, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Não espere mais um segundo.